as pessoas se sentem especialista em todas as áreas, né? Especialista para comentar sobre vacina, sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre a decisão de um juiz da Suprema Corte. Esses dias eu conversando com um amigo, ele, não, mas isso aqui tá errado, essa decisão. Eu falei assim, cara, mas você Você estudou já, direito? você sabe direito constitucional? Não, eu perguntei para ele, você estudou direito? Porque eu não tenho formação de direito, estudei muito pouco e não me acho preparado Para contestar para uma decisão de um contestar juiz da maior corte do a país. maior corte do país, né? E aí eu lembrei a ele como funciona toda essa estrutura, que você tem o contrapeso dos poderes e que o Congresso tem o poder de frear o Supremo. Eu falei assim, talvez o seu representante, uma coisa é o que ele fala, é o teatro do marketing, da publicidade, outra coisa é o que ele faz, É de a ação fato, a dele, né? ação dele, né? A ação dele está sendo muito mais teatral, porque esse cara que você acha que defende isso que você acredita, ele tem o poder de mudar, ele tem o poder de pedir uma nova constituinte, ele tem o poder de frear os poderes do Supremo, Ele tem poder de legislar coisas que legislar. eles não legislam e no vácuo legal o Supremo é obrigado a agir. Sim. Se não existe lei, o Supremo pega o que está na Constituição ou uma outra lei que exista e interpreta para poder cobrir o vácuo E legal. dentro dessa perspectiva, só concluindo, Sim, Amanda, já te sim. passo. E dentro dessa perspectiva, você não acha que ficou muito mais fácil manipular as pessoas do que no passado? Porque hoje você, com o algoritmo, você coloca as pessoas, você capitaneia princípios, valores, Sim, você gera medo ali nela, gera medo, e ela aí barra a crítica dela e Aí você fala segue. assim, ó, não assiste isso, não, esse conteúdo aqui não presta, esse conteúdo aqui não é de Deus, isso aqui é do demônio, essa pessoa aqui é comunista, etc e tal. Não Você assiste a só grande assiste mídia, só isso. só assiste o que eu te dou. Aí se você assiste só aquilo, fica muito mais fácil você manipular do que no passado, porque a pessoa fecha a janela para tudo que tem do contraditório, e onde está o senso crítico? Não, assim, você deu o caminho aí, porque que eu vejo? Quando você vai para esse campo, religião, medos, raiva e tudo, existem pesquisas de comportamento, né, psicologia comportamental, comportamento de consumidor, que quando você ativa campos ligados ao medo, a pessoa ela se trava para pro raciocínio, para o senso crítico, porque a primeira coisa que ela quer fazer é defender-se. Ou defender os seus, quem ele ama, status quo, o meu modo de vida e tudo. Então, se eu crio um inimigo, se eu ponho uma carga espiritual demonizadora nesse Em inimigo, cima disso. em cima disso, qualquer coisa que esse inimigo fala, eu não vou acreditar, porque ele é o inimigo do Pode ser a coisa demônio, mais pertinente, mais certa que se não torna é? Aí mentira, não é você isso? só vai trabalhar com ele com viés de confirmação. Você põe para ele, você não vai ver nenhum outro fonte de informação a não ser as minhas. Então você vai manter ele numa bolha onde o que ele começou a acreditar ou os medos que ele tem são alimentados e realimentados, retroalimentados e você cria uma outra coisa que é o senso de pertencimento. Porque, eu me identifico com pessoas que pensam como a mim. Senso de pertencimento é uma necessidade do ser humano. A gente precisa fazer parte. E em comunidades aí a gente busca Até é, mesmo para ser o aceito, Bauman, né? né? A gente busca o Bauman que fala das relações líquidas. Num mundo que cada vez você vai perdendo esse contato físico, essa estrutura que os relacionamentos te dão. Você se sentir parte de um grupo que pensa como você, que enxerga além do que a grande maioria enxerga, que consegue perceber as nuances, e aí entra teorias conspiracionistas. Outro dia eu estava vendo uma senhora falando dos clones do presidente da República. Ah, eu vi isso. Eu vi. Pior que tem muita gente Tem gente que acreditando na acredita, mas teoria. aí eles se colocam do tipo assim, nossa, eu sou iluminado. Você vai para esse lado dele. E as pessoas gostam de se sentir especiais, se sentir pertencedoras a um grupo. Você vai no básico do básico do básico da pirâmide do Maslow ali, ó. Eu te dou a sensação de pertencimento, eu te dou a sensação de fazer de se diferenciar do outro, eu vou te entregando as coisas. E aí você não tem acesso a nenhum contraditório. Por quê? Porque eu te proibi. Deixa eu te fazer uma pergunta, em cima disso aí que você tá falando. A carência do ser humano, a que a gente percebe, vem aumentando por conta
das redes sociais. Normalmente, aquele tete-a-tete que antigamente tinha, tá cada vez mais distante por conta de rede social. Você tem o mundo ali na palma da sua Mas mão. aí, não é só a rede social, a culpa é nossa. É, A culpa é claro, nossa que fica com claro. preguiça e ao invés de, vou sair para me encontrar com pessoa. Você acha que você trocou 2, 3 mensagens no dia, você cumpriu sua cota de Socialização. manutenção de uma amizade. A coisa que eu acho mais ridícula é a tal da expressão que o povo achou de amigo, amizade de baixa manutenção. Gente, se é de baixa manutenção, não é Não é amizade. amizade. Uma coisa é você ter amizades que elas são tão firmes, mas que elas demandaram de você tempo, relacionamento, presença física, escutar, ouvir, falar, que hoje você não precisa encontrar a pessoa muito mais vezes para saber que você tem um vínculo com ela. Eu tenho amigos que eu fiz amizade na faculdade, eu saí da faculdade em 2001, então são pessoas que eu conheci em 98, há 28 anos, fazendo esse ano. Então são amigos de 28 anos. A gente conversa, em geral, por mensagem, e a gente estava sentindo que a gente estava ficando 2 vezes sem se encontrar. Um hoje mora ainda aqui em Goiânia, a outra morava, mudou para o interior de São Paulo. Uma mora em São Paulo, capital, e outra mora em Palmas. Nós somos Cada uma. 5. E aí a gente decidiu, todo ano, a gente fazer uma viagem em conjunto, só a gente. Sem maridos, esposas, filhos de quem tem. Todos eles têm. O Gustavo, esse amigo, e as amigas Camila, Cláudia e a Carol também têm filhos. Mas só a gente. Então, em 24, a gente foi pro show da Bethânia com Caetano em Brasília. E ano passado a gente foi passar um fim de semana em São Paulo. Então a ideia é isso. E é aquela coisa, a gente é amigo, não é porque a gente troca mensagem no celular, mas porque a gente viveu uma faculdade juntos e depois dessa faculdade a gente se encontrava sempre, a gente criou vínculos. Hoje a gente evita criar vínculos, porque vínculo demanda tempo. E aí, tempo a gente se colocou que tempo tem que ser otimizado. A gente tem que fazer coisas que gerem desempenho. A gente transformou lazer, transformou hobby em desempenho. Por quê? Entendeu? Então a gente transformou tudo em algo que precisa ser monetizado, capitalizado, que mostre performance, e não é. Você acha que a política acaba se aproveitando dessa Sim, situação? Porque eu percebo que, como são dois times, entre aspas, dois lados, entre você aspas, precisa se quanto pertencer a mais. um lado. Exatamente. E essa carência acaba levando a pessoa para se sentir aceito para um A lado ou para pessoa o tá ali, ela outro. tá ali isolada. Você vai ver pessoas que às vezes perderam algum lastro, vínculo emocional, ou se sentiram isoladas, e aí elas foram recebidas por esse núcleo, por esse grupo, seja de um espectro ou outro político, e elas se sentem